E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Cenal. Lembrando que o C é de Customer, que é de clientes, e o Now é de agora. Nós somos uma empresa que estrutura o processo de marketing e vendas para o mercado B2B e B2C. A gente tem uma expertise muito grande no mercado de saúde e esse podcast é sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre marketing digital, principalmente sobre SEO, sobre estruturação de SEO para aparecer no Google, para clínicas odontológicas, certo? Clínicas oncológicas. Oncológicas, desculpa, para clínicas oncológicas. Comigo, mais uma vez, a Vanessa, que é especialista nisso, que vai dar um show. Vanessa Schweng, muito obrigado. Seja bem-vinda. Mais um podcast. Bora. Pessoal, vamos lá. Eu vou começar essa... Só um recadinho para iniciar. A gente está aqui falando direto dos estúdios Cenal, aqui em BH. Uma empresa especializada na produção de conteúdos audiovisuais. Então, se você está aqui pela região, quer gravar conteúdo, colocar sua empresa aí no digital, na parte de audiovisual, é só entrar em contato com a gente, que nisso a gente é especialista, além do SEO também. Vamos lá, legal. Vanessa, vamos trabalhar nesse podcast hoje o seguinte, vamos tentar passar uma visão de negócios quando a gente fala em SEO. Muitas vezes as empresas, os empresários, principalmente na área médica, que são médicos, eles acham e acreditam que SEO é para aparecer no Google, é para isso, é para aquilo, mas não. Na verdade, a gente está totalmente ligado a negócios, ligado a dinheiro, a número, a redução de CAC, que é custo de aquisição de clientes, em otimizar a verba. Então, a gente está falando de negócios e principalmente de dinheiro. É isso que nós vamos mostrar hoje aqui. Exatamente, Almir. As empresas, elas tendem a ter visões separatistas dos canais de aquisição de clientes. Então, eles pensam que o SEO serve para você ter só visualização no Google, o tráfego pago é só para gerar lead, rede social é para outra coisa, mas, na verdade, se usada da maneira correta, cada um desses canais ele é fundamental para aumento de geração de demanda, ou seja, pedido de orçamento chegando aí para o seu vendedor e principalmente para reduzir o custo de aquisição de clientes e aumentar o seu faturamento, consequentemente. Perfeito. Vamos lá. Vamos fazer o caminho que o usuário faz. Quando a gente fala de estar otimizado no Google, de SEO, a gente está falando principalmente de experiência do usuário, de como que o ser humano ele se comporta na internet para buscar um serviço ou um produto. O SEO, ele tem, entre as funcionalidades e entre os critérios dos algoritmos para identificar se o site é bem otimizado no SEO ou não, ele preza muito pela qualidade, pela parte técnica, por ferramentas, por tudo, mas um dos fatores determinantes é a experiência do usuário, em como o usuário busca, em como que é a experiência dele dentro do site, então isso tudo impacta no resultado. Vamos lá. Vamos lá. O que você preparou para a gente aí? Vamos lá. Então, para começar, a gente vai ir pelo básico. Vamos jogar no Google, clínica de oncologia, para a gente entender o que é que quem está no mercado está fazendo e como ele está fazendo. Ok, tá? então, clínica de oncologia é uma palavra que a gente fala que é fundo de funil, que é uma palavra-chave que quem está buscando isso está realmente buscando uma clínica. Então, provavelmente esse paciente ou essa pessoa, não importa, ela já tem um diagnóstico de câncer, ela já está buscando realmente um tratamento ali, um lugar para ir, ou querendo pesquisar sobre alguma coisa relacionada à saúde dela, muito fundo de funil. Então é uma palavra-chave que a gente chama de transacional, que é uma palavra-chave que, para quem tem clínica de oncologia ou hospital, não importa, quem tem clínica, essa é a palavra principal, é a palavra número 1, que a gente chama de P1, que é a palavra principal do cara, certo? Correto. Então vamos lá. E é a partir dela que Todas as outras vêm, né? todas as outras vêm. Só lembrando que essa não é a única palavra que as empresas devem investir. Essa é uma das palavras, só que as mesmas estratégias que a gente vai utilizar para analisar a funcionalidade, o como usar as informações principais sobre ela, você pode fazer também para outros termos mais específicos sobre, por exemplo,
a clínica de oncologia faz a tratativa de vários tipos de câncer. Então, o usuário pode pesquisar ou clínica de oncologia ou clínica para tratamento de X câncer. Ok. Então, são outros termos que também são Nós transacionais vamos e também buscar, são nós vamos importantes. mostrar isso aqui hoje. Beleza, vamos, Vanessa, começar, antes de você mostrar, vamos entender o custo dessa palavra-chave, para a gente Bora. começar? Vamos lá. Então, a palavra-chave clínica de odontologia. Vamos. O que é o custo, né, de uma palavra-chave, para que as pessoas entendam? Só perguntar, meu editor, a tela tá mostrando, tá tudo certinho? Legal. O que é, quando a gente fala de uma palavra-chave, o que é o custo de uma palavra-chave, né, para que a gente entenda? Para você estar ranqueado no Google, para você aparecer no Google, tem duas maneiras. Ou orgânico, ou pago. O orgânico requer tempo, conteúdo, nós vamos mostrar muita coisa aqui. E o pago, você paga por clique. O Google, você se cadastra no Google Ads, o Google Ads diz, toda vez que alguém digita e mostra seu site, você vai pagando por clique. Então, são essas duas maneiras. Quanto que é o custo da palavra-chave clínica de oncologia? Clínica de oncologia tem uma média, eu vou dar um destaquezinho aqui, só para ficar mais fácil de todo mundo identificar. Aqui eu estou usando uma extensão do Ubersuggest, que é uma ferramenta que a gente utiliza aqui, que é do Ney Patel. Ela tem a versão gratuita, ela tem planos pagos também, mas ela mostra uma média de quantidade de pesquisas que acontece no Google mensalmente e a média de custo por clique, que pode ser variado para mais ou para menos, mas é a média do que as empresas estão dispostas a pagar por cada clique dentro dessa palavra. Então, o termo clínica de oncologia tem uma média de 720 buscas mensais dentro do Google e o custo por clique médio dela é de R$ 3,52. Tá, então cada vez que que seu site aparecer, alguém clicar, vai gastar R$ 3,52. Legal. Isso. E aí, a gente precisa também ter em mente o seguinte: para aparecer entre as primeiras posições, além de diversos pontos que o Google leva em conta, sobre qualidade da página de destino, enfim, ele também leva em conta o quanto você está disposto a pagar. Então, por exemplo, os primeiros anúncios que aparecem no topo da página, geralmente são 3 ou 4. Então, se 4 empresas estão dispostas a pagar até R$ 4,00 pelo clique, ele vai aumentar o custo por clique, porque é o que essas empresas estão dispostas a pagar, e quanto mais as empresas estiverem dispostas a pagar por clique, maior o custo por clique, porque é oferta e procura, é um leilão. Então, para ir disputando lá as primeiras posições, você tem que ter esse orçamento e essa disponibilidade desse investimento. Consequentemente, muito dinheiro para você poder investir. Legal. Então vamos lá. Quem que aparece no Google para a clínica de oncologia quando se pesquisa? Vamos lá. Mesmo exemplo que a gente deu no nosso vídeo sobre odontologia, a gente está aqui na região centro-sul de BH, então os nossos resultados, tanto de tráfego pago quanto de SEO local, vão ser baseados na nossa geolocalização, mas os resultados orgânicos são um âmbito geral, tá? Então, aqui, quando a gente pesquisa clínica de oncologia no Google, a gente tem como primeiro resultado Mater Dei. Mater Dei, que é a parte especializada, né, na oncologia, e que Mater Dei. Como segundo anúncio, a gente tem esse... My Switzerland, não sei o que é isso. Conhecimento médico de alto nível. Excelência na Suíça. E Next... Next Frontiers, também, que eu não sei, que é um congresso de que oncologia. é um congresso de oncologia. Ok. Então, são as empresas que estão pagando uma média de R$ 3,52 para cada clique. Ok. Dentro desse resultado. Quem que está orgânico, aparecendo orgânico aí? E aí, como orgânico, a gente tem essa Especial Med e a Oncomed BH, que são os 2 primeiros resultados, e o Felício Roxo também, dos 3 primeiros resultados orgânicos. Então, vamos analisar o site da Oncomed? Bora. O que a gente vai fazer aqui? Só para vocês terem uma ideia e a gente explicar a relevância de se investir em estratégias de SEO. Vamos fazer a conta. Vamos abrir a calculadora aqui para a gente ter uma dimensão. Olha só.
A gente já entendeu que cada palavra, cada clique na palavra tem um custo médio de R$ 3,52. Uhum. E a gente tem um volume médio de 720 buscas mensais. Então, 720 vezes 3,52. Então, se a gente for fazer essa análise, 52. Para receber todo esse tráfego vindo das buscas, a empresa tem que estar disposta a fazer um investimento Só nessa médio palavra-chave de R$ de R$ 2.534. 2.500. Se a gente multiplicar isso por 12, a gente tem 30.500 só de investimento para receber tráfego para uma palavra-chave só. Então, quem quiser investir em tráfego pago, esse é um custo anual para você receber tráfego para essa palavra-chave. Porém, você consegue receber esses acessos advindos da busca orgânica, reduzindo o seu custo de aquisição de cliente em R$ 30.000, se aparecer como Lembrando que a gente está analisando uma palavra-chave. uma palavra-chave só. Tá, vamos lá. Vamos fazer uma análise básica do SEO, ver como é que tá. A análise SEO que a gente vai fazer aqui do site, só deixando claro, são informações públicas, podem ser acessados facilmente com ferramentas gratuitas do mercado, nenhuma Dado informação sensível vai ter tá sendo dado usado. sensível. E o nosso objetivo aqui não é criticar, falar mal, é apenas ponderar como está e quais as oportunidades que tem no mercado, tá? Então, para fazer uma análise do SEO, eu vou usar duas ferramentas principais. Primeira ferramenta é o Mosbar, que é uma extensão do Google que mostra como está o SEO do site, e o SEO Click, que vai mostrar para a gente uma dimensão de hierarquia, qualidade do SEO. Primeiro ponto que a gente vai analisar aqui... Lembrando que esse site, ele tá na segunda posição orgânica, então ele tá bem ranqueado para essa palavra-chave. Sim. Então já é um bom trabalho que foi feito de início aí, né, de estar ranqueado organicamente. Já tem as configurações necessárias, básicas, Isso. mas a gente consegue identificar Pontos de se melhorias. está certo, se tem pontos de melhoria ou como otimizar esse resultado. Tá, a primeira coisa então que a gente avalia vamos fazer um checkzinho aí. É o domínio da página, a autoridade do domínio e da página. Exatamente. A autoridade da página. Cada página do site é considerado links internos, externos, a otimização SEO de página por página, e isso aumenta a qualidade e a autoridade dela com o número de 1 a 100, e a autoridade do domínio, é o www, que é o contexto geral das informações da qualidade do conteúdo que tem dentro desse site. Legal. Então, de autoridade de página de 1 a 100, a Oncomed tem uma autoridade de página na home de 32 e uma autoridade de domínio de 35. Então, aqui ela tem... É um site recente, tem pouco mais de 2 anos esse site, se eu não me engano. É um site recente, mas ele é bem pensado e bem reconhecido pelo Google, apesar do tempo. Então, quanto mais tempo, quanto mais conteúdo, quanto mais otimizações, mais esse número vai aumentando, mas ele já tem um número bem relevante. Tá, e se a Oncomed fosse cliente nossa hoje, contratasse a Oncomed, né? Oncomed. Fosse cliente nossa e contratasse a gente hoje, o que você mudaria em questão de estrutura de SEO hoje? O que você vai analisar? O que a gente mudaria hoje, do ponto 1, para começar um trabalho? Bora, então. Vou dar... Pulando essa parte aqui, a gente vai vir para uma parte de análise do SEO geral do site. Page Title, Meta Description, só como informação, vou usar a própria Oncomed como referência aqui para apresentar essas informações. Esse título em azul, ele é o Page Title, ou seja, é como o usuário vai te encontrar no Google, a referência que ele vai ter sobre você. E esse textinho aqui de baixo é a sua Meta Description. São mais informações que você presta para esse usuário estar convencido a entrar dentro do seu site e consumir seu conteúdo. No caso da Oncomed, a gente já consegue ver que o Page Title, ele fala sobre o que a empresa faz. Oncomed, Clínica de Prevenção e Tratamento de Doenças Neoplásicas. Só que, nesse caso, o Page Title é muito grande. Então, se a gente analisar como resultado de busca aqui,
Só dá Você para vê que ver tá tratamento de cortando. doenças. A palavra principal que é câncer ou neoplasia não dá pra ver. Não dá para ver. Então, se fosse, por exemplo, clínica de tratamento de doenças ou neoplásicas, ou se fosse clínica de tratamento de câncer, clínica oncológica, Teria talvez um isso posicionamento melhor, né? e um entendimento melhor do usuário, porque aqui só fala que é prevenção e tratamento, e não fala que tipo de doença que é tratado nessa clínica. Ok. Tira a Legal você especialização. mostrar a visão do cliente, do usuário. E a partezinha aqui de baixo da meta description, dá para ver que ela não foi pensada porque ela não é completa. Se a gente analisar aqui, ela pega em Belo Horizonte especialistas em oncologia 3 pontos, ou seja, a frase não está completa. Então, isso é. Isso acontece porque muitas vezes as empresas, por exemplo, não sei se foi o caso dessa empresa, mas muitas empresas contratam uma agência para fazer o site, mas a agência não necessariamente tem foco em SEO, tem foco em performance de resultado, então ele coloca as palavras ali, ele monta o site com design legal, com bons textos, mas não voltado a negócios, que é a maneira que a gente faz. Por isso Ele que é a gente consegue ver tantos pontos de melhoria. Os sites geralmente são pensados com a visão do médico, com a visão da clínica. Isso. Os nomes das doenças, as descrições de tratamento, as prescrições, tudo é pensado com a visão de quem cuida do paciente, não E do não paciente. que busca, e que muitas vezes é a lei que me pergunta. Ele Nós pesquisa vamos de uma mostrar as maneira buscas aí. mais simplificada. Legal. Mas vamos lá. Analisando o H1 do site. O que é um H1? Vamos lá. O H são as heading tags, são os títulos que você quer dentro do seu site. O Google ele não consegue fazer uma leitura do site em blocos de informações como a gente vê. Ele entende o site como se fosse um texto. Então, pensa numa estrutura de um artigo. Ele tem um título, ele tem subtítulos, intertítulos, palavras-chave destacadas. Então, o seu olho consegue fazer uma leitura dinâmica dos subtítulos, o que está falando em cada um dos trechos. É assim que o algoritmo do Google lê o site. Então, o H1, a heading tag 1 do site, é o título principal. É como você quer que o seu site seja reconhecido dentro do Google. Assim como o artigo, a gente só tem um dentro do site. O H2 são subtítulos, você pode pensar num site, por exemplo, para a área da saúde, focado nas especialidades, num site de oncologia, por exemplo, pode ser nomes dos cânceres que são tratados ou dos tratamentos que são realizados. E nesse caso aqui, especificamente da Oncomed, da Oncomed mesmo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 H1 dentro do site. E apenas Oncomed é um título relevante. Especialidades, informação aos pacientes, convênios, são títulos que não dizem nada específico do segmento de atuação dele. Então, são títulos que acabam confundindo o Google no entendimento do que o site está falando e que, se reconhecido pelo Google, não diz nada para quem está pesquisando. Vamos dar mais clareza para quem está assistindo. Joga esse domínio do Bersuggest e vamos ver o que ele traz para a gente. E vamos comparar ele com uma outra empresa, uma concorrente. Vamos comparar com o Oncoclínicas? Vamos. Pode ser? Pode. Porque aí acho que quem está assistindo a gente vai conseguir ter uma visão do que a gente está dizendo. Vamos lá. Ó, quando a gente joga no sistema, aparece lá Oncomed, 3.600 volume de buscas, tem 3.600 buscas. Você vê que é muita busca, né? Isso significa que a empresa tem uma força de marca. As empresas conhecem ela pelo nome da empresa. As pessoas conhecem pelo nome da empresa. Por exemplo, a estimativa de visita dela no site é 1.378 visitantes que tem nesse site por mês. Vindo dessa palavra. Vindo dessa palavra. Eu posso sugerir que talvez essa empresa tenha 1.000 clientes, talvez, porque tem mais ou menos 1.300 visitantes únicos no site. Então, até isso você consegue mais ou menos mensurar como é que anda a empresa. Vamos lá. O que ela aparece de palavra-chave? Oncomed BH, Mediastino, que é, onde fica Mediastino, Oncomed telefone, que olha só que legal, Oncomed telefone, o usuário é o paciente dele buscando o telefone da Oncomed para ligar. De novo, essa palavra mediastino, não faço nem ideia do que é isso. Grupo Oncomed com 210 buscas, câncer mediastino, hematologia BH, desce um pouco.
Essas são as 10 Bem, principais. são essas 10 palavras principais. Vamos analisar agora é, um concorrente deles. Bora. Deixa eu só dar um contexto geral sobre isso aqui, tá? O H1 do site ele poderia ser melhor otimizado de acordo com a especialidade. Poderia ser Oncomed, clínica especializada em tratamento de Oncológico. doenças neoplásicas, em tratamento oncológico, clínica de oncologia em BH, já que a Oncomed é BH. Tem termos que ajudam nesse posicionamento, nesse ranqueamento. A gente consegue ver que só para a clínica oncológica é uma média de 720 buscas mensais. Então, ele já teria a oportunidade de 720 pesquisas, acessos a mais no Google, somente otimizando o H1 do site para isso. E, como H2, os subtítulos, ele tem apenas o marque sua consulta pelo WhatsApp. Só que, se a gente analisar, ele tem dentro da home dele mesmo, ele tem os serviços que ele presta. Acupuntura, clínica da dor, hematologia, nutrição, oncologia, oncocardiologia. Se cada um desses termos fossem H2 dentro do site, isso ajudaria o usuário na pesquisa dele e ajudaria o site a ser melhor otimizado como SEO. Então, não seria uma mudança estrutural do site, seria uma mudança interna da parte técnica de SEO. E só para a gente ver uma ordem das informações, não basta simplesmente a gente colocar conteúdo dentro do site, ele precisa ter uma ordem, uma hierarquia de informações. Então, H1, H2, H3, H4, ele precisa seguir essa ordem. Nesse caso aqui, ele tem 5H1, 1H2, que é o marco sua consulta, unidade 1 e 2, central de atendimento, como H3. Então, ele não tem a otimização SEO para ser bem reconhecida pelo Google. Então, para a gente resumir esse site, ele é um site bonito, um site legal, mas é um site que não foi feito para atingir performance. Para atingir performance em termos de busca no Google, em termos de realmente ter uma postura diante do mercado, que o mercado consiga ver, que os clientes consigam ver, que os pacientes consigam ver, ele como empresa relevante. Fez um site bonito, quis uma página, quis um cartão de visita online. Ele é Basicamente um site institucional para focar em pessoas que já conhecem ou já são pacientes da Oncomed. Legal. Agora, trazer novos clientes a partir desse site, ele precisaria de uma otimização SEO para enfatizar esse resultado. Agora entra só, por favor, no Uber Suggest e vê quanto de tráfego tem o site da Oncomed, por favor. Ó, o site da Oncomed tem. É claro que aqui a gente não tem o Google Analytics dele, claro. Então isso é uma estimativa, mas na verdade deve ser um pouco mais ou bem mais, a gente não sabe. Que o Uber Suggest faz? Ele pega uma média de acessos dos últimos 12 meses e apresenta como uma média geral de tráfego. Pode ser que um mês ele tenha tido 10 mil de acesso, outro 7, ele vai ter nessa variação. O Uber Suggest mostra uma média dos últimos 12 meses. Aqui ele tem uma média de tráfego orgânico mensal de 5.800 usuários e uma média de 1.400 palavras indexadas pelo Google. Algumas muito bem posicionadas, como, por exemplo, o mediastino, que ele está... O que onde fica, tudo, ele está na primeira posição. Mas a maioria das palavras e que mais levam tráfego para o site dele são palavras destinadas ao nome da empresa. Ou seja, você consegue ver só a força de marca dele ali. Não tem nenhum trabalho ali para conseguir novos pacientes e coisa e tal. Vamos ver o concorrente dele. Oncoclínicas? Beleza. Eu não sei se é um concorrente, se não é um concorrente. Mas é uma referência também que trata oncologia, tá. né? Eu vou fazer uma... Só para a gente ter, vou abrir outro aqui. Olha a diferença do... Eu vou colocar essa palavra, a URL, né, aqui. Enquanto a Oncomed tem uma média de 5.800 acessos mensais, a Oncoclínicas, ela tem... Vou esperar carregar um pouquinho.
A Oncoclínicas tem uma média de 141 mil acessos mensais e 53 mil palavras indexadas pelo Cara, Google. a gente tá falando que são empresas referências aí, de grande porte, mas uma tem uma. Olha só que É uma diferença média de 135 mil acessos a mais. a mais. A gente tá falando que uma empresa, a Oncomed, ela não tem o foco em SEO, em performance de site, em performance no digital, essa empresa Grupo Oncoclínicas, ao que eu consigo ver aqui, tudo ótimo ali, ó. Ela é uma empresa com foco em performance, então com certeza ela vai ter um time de marketing estruturado interno ou talvez externo que consiga trazer esse resultado. Mostra pro pessoal, vai. Vamos lá, palavras-chave indexadas. Olha a diferença. Olha a diferença de posicionamento. Enquanto a Oncomed trabalha, a única palavra-chave relevante dela é Oncomed, a Oncoclínicas, ela tem câncer de estômago na primeira posição, câncer no estômago, que é uma variação na primeira posição, emese, que deve ser alguma coisa, deve ter alguma coisa de, não faço nem ideia do que é, primeira posição, hematologia, primeira posição, pediatria, terceira posição do Google, palavra super difícil, interferons, primeira posição, proctologia, terceira posição, câncer de estômago, de novo, volta, ó, Oncoclínicas também ela tá aí, mas percebe que o Oncoclínicas está lá embaixo, ó. O termo Oncoclínicas, que é o nome da empresa, leva uma média de 3.800 usuários mensalmente para dentro do site dele. Enquanto, por exemplo, câncer no estômago leva uma média de 6 mil. A especialidade que ele trata leva o dobro de pessoas que o nome da empresa. Então, significa que ele tem força de marca, só que ele consegue trazer mais clientes porque a pessoa que pesquisa pela doença ou pela busca pelo tratamento da doença consegue encontrar ele. Então vamos falar de dinheiro? Bora. Ó, abre a calculadora, por favor, e olha quanto que custa a palavra-chave câncer de estômago, por favor. Ó, vamos lá. Câncer de estômago. Deixa eu falar para minha câmera aqui. Câncer de estômago. 61 Tanto centavos. a Oncomed quanto a Oncoclínicas tratam câncer de estômago. Então, é uma palavra-chave muito importante para ambas, certo? Certo. Câncer. Eu vou fazer esse cálculo. Câncer no estômago tem uma média de 22 mil buscas Tira o mensais. nu, deixa só estômago, câncer e estômago. Só para a gente Câncer- tirar as variáveis e a gente ter. Deixa eu colocar o acento e tirar o no. Pra gente ter a busca mais real. Tá, beleza, vamos lá. Câncer estômago. A gente tem uma média de 720 buscas mensais, um custo por clique de 76 centavos. É um custo por clique baixo. Mas joga 76 vezes a quantidade de buscas que a Oncoclínicas ela tem. A Oncoclínicas tem 6 mil. Então, era essa pesquisa, essa busca que eu ia fazer. O câncer no estômago, que era Volta lá, então. o que a gente ia fazer no geral, ele tem uma média de 22 mil buscas mensais, só que dessas 22 mil buscas mensais, 6 mil São só da vão Oncoclínicas. direto para o site da Oncoclínicas. Então, vamos pegar esses 61 centavos aqui, que Cara, é um o terço das CPC. buscas. Deixa eu falar com o pessoal aqui. Pessoal, deixa eu cortar minha câmera aqui. Um terço das buscas no Brasil sobre câncer de estômago vão para o site da Oncoclínicas. Se o concorrente vê isso e não se importar, Vanessa, eu não sei o que faz o cara importar. Você tem noção que um terço das buscas no Brasil de algo extremamente específico do negócio, de algo extremamente popular, um terço das buscas no país vai para uma empresa, para um site, que é a Oncoclínicas. 61 vezes 6.602. Então vamos lá. Então, quanto que a Oncoclínicas ela economiza por mês? 3.785, faz vezes 12. Então vamos lá. A Oncoclínicas, ela está economizando, deixando de pagar R$ 45.427,92 por ano em uma palavra-chave, que é câncer no estômago, onde ela tem um terço de todas as buscas do país. Vamos ver mais palavra-chave que ela tem lá. Vamos pegar proctologia, uma média de ótimo. ela tem 3.942 Vamos ver isso. acessos. Vamos lá, olha só, outra palavra-chave. Pô, eu podia ir fazendo um cálculo aqui só para eu pegar. Aquela lá deu quanto? 45 mil? 45 mil. Vamos pegar números mais 45 redondos. mil, tá. 45 mil. Eu vou deixar ele aqui. Beleza.
Proctologia, que é uma busca por uma especialidade, quem pesquisa por essa especialidade, com certeza está procurando ou saber mais como que funciona, ou já procurando a especialidade, já é uma palavra mais meio para o fundo de funil ali, tem uma média de 74 mil buscas, e dessas 74 mil, quase 4 mil vão direto para o site Da da Oncoclínicas. Oncoclínicas. Então, 3.942 vezes o custo por clique, o CPC de 2,13. 2,13. Então, 8 mil vezes 12, vão lá no ano. 100 mil Mais 100 mil reais. Então, de Então, a economia. palavra-chave proctologia tem 100 mil reais de economia dessa palavra. Então, é Com 45. duas palavras, a gente já conseguiu ver que a Oncoclínicas conseguiu economizar uma média de 150 mil reais no ano, só por ter ranqueado para duas palavras-chave. Aí a gente fala o seguinte. Vamos supor que a Oncomed ou outra clínica queira entrar no Google e fazer anúncio para câncer de estômago, alguma coisa assim. Ela vai gastar 145 mil no ano, 100 mil no ano, só nessa palavra-chave de proctologia, por exemplo. Ela vai gastar 100 mil reais, coisa que a Oncoclínicas faz de graça, com marketing de conteúdo. Então, se você que está me vendo, tenta entender isso que eu estou mostrando aqui, que a gente está mostrando aqui. Só na palavra-chave proctologia, onde a Oncoclínicas recebe, o custo por clique é R$ 2,03. Ela recebe mais de 6 mil, né? 3 mil buscas. Ela economiza no ano 100 mil reais. Se você está nesse business, se você está nesse ramo, você precisa investir em SEO e marketing de conteúdo, porque eu te garanto que qualquer empresa no Brasil e até a gente vai te custar bem menos que 145 mil no ano você ranquear numa palavra-chave dessa. Então, vale muito, muito a pena. Eu estou tentando trazer uma visão aqui de negócio, certo? E se a gente analisar, focando em negócio, 100 mil reais por mês para uma especialidade é muito dinheiro para você conseguir, no fundo de funil, fazer uma conversão X. Se você trouxer isso de economia de CAC, o seu faturamento, o seu lucro no final, a quantidade de dinheiro mesmo que vai entrar no caixa da empresa é infinitamente maior do que se você for desprender esse valor para você fazer investimento em tráfego pago. A gente não entra em vida pessoal de cliente, mas pensa assim, ó, só em duas palavras-chave a Oncoclínicas economizou 145 mil reais. Eu tenho certeza que 145 mil reais dá para o dono dessa Oncoclínicas ou da Oncomed ou de qualquer empresa passar o final do ano em Paris com a esposa e a família. A gente está falando aqui de dinheiro, nós estamos falando aqui de mais nada. Quer dizer, pô, nós vamos chegar numa Porsche aqui zero, você vai ver. Nós vamos chegar numa Porsche zero. Vamos continuar a soma? Vamos continuar a soma. Nós vamos chegar numa Porsche zero aí. Para mostrar que quando a gente vai criar um site, é importante, Vanessa, todo mundo entender. Deixa eu virar para minha câmera aqui. Meu irmão, minha irmã, vocês têm que entender o seguinte. Quando a gente fala de marketing, a gente fala de ciência de dados, a gente fala de dinheiro. A gente fala de contabilidade, a gente fala de somar zero, de somar resultado, a gente fala do que isso pode trazer para a gente, do que isso, na verdade, significa e simboliza. É disso que nós estamos falando aqui. Entendeu? Não é fazer um site bonitinho e mudar. Muitas vezes, o cliente, eu quero que mude uma frase do site, eu quero que muda isso, eu quero que muda aquilo. Mas isso está trazendo dinheiro para o seu negócio. Nós analisamos duas palavras-chave de uma empresa chamada Oncoclínicas. Eu não sei se a empresa é boa, se a empresa não é boa, eu não faço nem ideia, absolutamente nada sobre essa empresa. Mas eu tenho certeza que ela tem um marketing que está focado em fazer negócio. Se eu sou o diretor dessa empresa, da Oncoclínicas, e eu vejo esse vídeo nosso, onde a gente expôs só aqui uma economia de 145 mil reais, eu, sinceramente e honestamente, eu daria uma promoção para gerente de marketing que cuida dessa empresa. Porque é um puta trabalho que eles estão fazendo legal. As empresas... Podia fazer isso com a gente, né? Para dar o dinheiro, né? Eu já estou fazendo, tá? As empresas, elas tendem a ter visões limitadas do que é o serviço e do que é o negócio. O serviço prestado pela empresa, pela clínica oncológica, precisa sim prezar pela experiência do paciente, precisa prezar pelo cuidado, precisa ter N coisas do cuidado com a saúde com o paciente. Só que a função do dono, a função da parte administrativa é faturar. A empresa nasce para ganhar dinheiro.
Não tem essa de pensar. Podem ter outras funções, outras possibilidades, outros. Mas não é ONG, Mas né? o objetivo de qualquer empresa que é aberta é gerar lucro, é trazer dinheiro. É, o objeto social, o objetivo social de uma empresa é dar lucro para os sócios, ou para os investidores, ou para quem quer que seja. Você está coberta de razão. Eu gostei do que você colocou da diferença do negócio, como é que é? É a diferença do serviço Do, e e do do negócio. negócio. A gente não está entrando no serviço aqui, a gente está entrando na parte de negócio, né? Vamos lá, vamos. O que é interferons, pelo amor de Deus, que eu não faço nem ideia do Então, que é eu isso. joguei no Google para pesquisar e justamente o primeiro resultado do Oncoclínicas. Que são glicoproteínas secretadas pelas células do sistema imunológico com o objetivo de combater. Tá, então beleza. É um trem que ajuda a combater É um marcador, algum marcador ajuda. oncológico ali, alguma Beleza. coisa assim. E Gente, vocês aí, desculpa, a gente. Eu tenho até uma vasta experiência com câncer, mas não no sentido bom. de saber É, tecnicamente o que é o é, câncer. Mas vamos lá. A gente está aqui para analisar a parte técnica do não, negócio. exatamente. Esse termo, você já tá salvo aí os 145 mil? Já. Esse termo, Que o grupo interferons, Coclínicas também está na na primeira primeira colocação. posição, interferons tem uma média de 8.100 buscas mensais. Mas quanto que ele recebe lá? De 8.100 buscas mensais, ela recebe Nossa. 4 mil. 50% Cara, vamos do lá. tráfego é dela. Volta, vem pra minha câmera aqui, meu editor. Eu não faço ideia do que seja interferons. Mas você que é de clínica oncológica, você deve saber o que é isso. Você pensa o seguinte, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, ok? Dessas 200 milhões de pessoas, quantas pessoas se interessam por essa busca? 8 mil pessoas se interessam mensalmente por buscar isso. Metade dessa busca está numa empresa só. É quase um cartel. A Oncoclínicas fez quase um cartel, tudo é ela. Ela dominou o segmento todo. E quanto que ela está economizando nessa palavra-chave, Vanessa? Vamos lá. Desses 8 mil acessos, 4.521 vai para ela. O custo por clique dessa palavra, vou dar um destaque aqui só para todo mundo ver que a gente está fazendo a pesquisa real aqui, tá? São 8.100 buscas mensais, 4.000 buscas vão direto para o site da Oncoclínicas e o custo por clique é R$ 5,13. Com isso, a Oncoclínicas economiza R$ 23.000 mensalmente, ou seja, R$ 278.312,76 anualmente, com uma palavra-chave. Nossa, até agora, se eu for saber uma clínica de oncologia e quisesse competir com ela no Google, eu já estaria gastando por mês, por ano, R$ 423 mil até Já agora. dá para trazer uma portezinha aí. Ainda não é zero. ainda não dá nem a usada, mas tá quase. Uma usada tá para fase de 560 mil, uma das mais baratas, então tá quase. Então, já chegou ali na BMW. Vamos pra Porsche. Vamos continuar? Vamos continuar. Vamos lá. Proctologia a gente já fez, né? Já, vamos hematologia. Beleza. Não, essa tá pediatria. Vamos lá. Hematologia tem uma média de 18 mil buscas mensais e dessas 18 mil, 5 mil vão para o site da Oncoclínicas. Mais de um quarto das buscas no Brasil são dos rapazes ainda. R$ 2,79 o custo por clique, tá? Então, vamos só pegar aqui a quantidade de acessos. 5.203. 5.203 hematologia, né? Acessos mensalmente a um custo por clique de R$ 2,79. Uma economia mensal de 14 mil e uma economia anual de 174.196. 600 mil reais. Chegamos na Porsche. Chegamos na Porsche já. 4 palavras. Vamos falar o seguinte, tá? A gente tá brincando aqui de Porsche, BMW e tudo mais, mas vamos pensar numa realidade de um negócio, tá? Imagina que você é uma investidora, você tem lá seus milhões e você vai investir no grupo... Você tem 2 empresas para investir, ok? Oncomed e Oncoclínicas. Vamos supor, num mundo paralelo, onde houvesse a oportunidade de você investir em uma ou em outra.
Uma empresa fala com você assim, eu não tenho nenhuma, meu negócio não, o meu site não gera negócios. As pessoas me conhecem pelo meu nome. Eu sou muito, as duas são ótimas, maravilhosas, as duas são conceituadas, as duas são tops. Falar de negócio. Uma, uma te oferece assim, olha, eu não tenho nada de Ou Google. eu invisto 500 mil eu invisto 500 mil Boa. mensalmente, Anualmente, anualmente, para isso. A outra, nesses 4 termos principais para receber pedidos de orçamento para esses 4. se as duas empresas tiverem o mesmo faturamento, com o mesmo número de funcionário, com o mesmo custo, com a mesma despesa, com o mesmo tudo, e empatar operacionalmente em tudo, for tudo empatadinho, a Oncoclínicas teria mais lucro do que a Oncomed só no marketing. Até agora, se a gente focar, a gente fica o dia todo aqui, dá milhões, tá? Dá milhões, você vai ver. Mas a gente, quando chegar a 1 milhão, nós vamos parar de fazer, de brincar. Uma empresa tem a mais de lucro do que a outra, só analisando aqui, de fato, 600 mil reais. Porque sabe fazer um marketing E que isso a funciona. gente está pensando em De CAC. em redução de CAC. A gente está pensando em o investimento para trazer pedidos de orçamento e trazer clientes. Agora, o quanto desse investimento aí que retorna, o quanto que isso vira, o quanto que o tratamento custa e que vai gerar lucro para dentro da empresa. Então, isso tudo a partir do momento que o usuário entra dentro do site para se tornar um potencial cliente, abre-se um leque de oportunidades e de possibilidades de ganho. Pensa assim, ó, vamos pensar numa jornada do cliente oncológica, tá? Um senhor de 60 anos, ou uma senhora, vamos pegar um homem. Um homem chamado João, de 60 anos, sentiu uma dor no estômago, foi fazer uma endoscopia, uma biópsia, descobriu que está com câncer no estômago. O plano de saúde dele indicou para ele, ó, você precisa tratar seu câncer. Ele jogou no Google, ele jogou no Google câncer de estômago, viu que tinha a única empresa que está aparecendo no Google, que é Oncoclínicas. Ele nem cogitou a possibilidade de contratar um Oncomed, por exemplo, porque não está no Google. Porque Essa ele que é não a grande conseguiu questão. ver que existe Porque não a vê o que existe. Aí, qual que é a questão? Como o plano de saúde, geralmente, ou o médico, ou o plano de saúde, ele quem direciona o paciente para a clínica A ou B, as clínicas elas não dependem exclusivamente do Google para conseguir cliente. Talvez por isso não tenha essa visão de negócio do Google. Mas se isso não fosse importante, a Oncoclínicas não investiria tanto em fazer um negócio tão bom igual está fazendo. Não é só por força de marca. É porque tudo que se busca, 1/3 da busca do país está na mão deles. E existem as pesquisas específicas, porque existem tratamentos que são raros, tipos de câncer ou de marcadores que precisam de um tratamento especial. Então, a pessoa, geralmente, ela não vai pesquisar somente por clínica oncológica, ela vai pesquisar pelo tratamento do câncer, do tipo que ela tem. E para isso tudo, para todas essas buscas, para tudo isso, ela acaba tendo a Oncoclínicas como referência. Então, se ela tiver a oportunidade de o plano de saúde dar a opção para ela escolher, e ela vai ter que entender das duas empresas quem é a mais relevante para atender Se o médico ela, deixar em aberto, ela ela não vai vai pra cogitar, ela não vai Oncoclínicas. cogitar outra pelo simples fato de não estar no Google. Ela não conseguiu ver relevância, ver a autoridade dele nesse dentro do Google. E o Google é um formador de opiniões. Não, o Google hoje é o maior buscador do planeta. O YouTube em segundo lugar, em primeiro lugar, o Google. E não tem o que questionar sobre isso. Beleza, vamos mudar um pouco esse cenário. A gente chegou aqui num número de 600 mil, acho que não precisa... Acho que a gente conseguiu mostrar um pouco. A gente já conseguiu Vamos um pensar o aporte. seguinte, se a Espera, gente eu só quero mostrar uma coisinha que eu já analisei Então, é isso que eu ia te em alguns perguntar. pontos. Se a Oncoclínicas fosse cliente nosso hoje, o que você viu de problema, o que você faria de diferente? Ensina pra gente aí. O que acontece? O Google, ele pega dentro das empresas que querem aparecer como resultado de busca, ele pega a que tem maior índice de resultados ou de acesso, ou que tem mais palavras-chave, ou que tem um mínimo de SEO para poder apresentar. Como a gente viu, por exemplo, na Oncomed, ela tem 5H1, 1H2, que não é relevante, que não diz muita coisa.
A Oncoclínicas, ela não é uma referência em SEO. Por quê? Apesar do page title ser bem otimizado, referência em tratamento oncológico, a meta description ser pensada, você pode ver que não tem os 3 pontinhos para continuar. Ela foi pensado o texto. Quando a gente entra na hierarquia das heads, ele não tem H1, ele não tem H2, ele não tem a estrutura SEO técnica necessária para esse reconhecimento. Porém, os tipos de câncer estão categorizados como RED. Deveriam ser H2, a RED 2, estão como RED 4, é um erro, mas eles estão categorizados como RED. Tudo sobre câncer. Então, ele tem os termos relevantes aqui categorizados como título. Então, isso ajuda o Google a entender que o site é relevante e apresenta como resultado de busca. Porém, ainda tem muitos pontos de melhoria. Então, a gente consegue ver aqui que, na verdade, a oportunidade para as empresas aparecerem como resultado de busca é muito grande. Tem muitas oportunidades e tem muitas possibilidades. O que acontece é, o que tem o mínimo, o mais irrelevante, mas que tem alguma coisa, acaba sendo indexado porque ninguém tem nada. Então, uma outra empresa do zero, uma terceira, que começar uma otimização SEO bem feita, tem grandes possibilidades de aparecer como resultado de busca rapidamente, porque quem está aparecendo ainda tem muito a melhorar dentro de SEO, dentro do site. Legal. Vanessa, perfeito. Eu acho que a gente conseguiu passar um overview de quando a gente utiliza o marketing de conteúdo, SEO, como negócio, como que a gente consegue redução de CAC, como que a gente consegue reforço de marca. E eu acho que esse conteúdo ele poderia finalizar de repente, não sei se a gente consegue. Vamos entender o que tem de. Vamos pegar uma terceira empresa no Google, só para a gente dar uma olhada só em tráfego, esse tipo de coisa? Bora. Clínica oncológica, vamos pegar Felício Roxo? Que é daqui de BH também? Pode. Eu queria pegar uma de São Paulo, se a gente conseguisse, não sei. Então vamos jogar no SEO mais local. SP. Isso, beleza. Vamos analisar. São Paulo, Oncologia Clínica, Oncologista em São Paulo. Vamos analisar essa Spocon. Esponcologia Clínica. Vamos lá, isso, vamos lá. Joga ela no... Na verdade é SP Oncologia Clínica. SP Oncologia Clínica. São Paulo Oncologia Clínica. A gente consegue ver. Só pelo domínio, alguém de SEO mexeu nesse site. O domínio SP Oncologia, ele tem umas maladadezinhas ali. Já teve a gente viu. pensamento. A gente viu. Pelo índice, provavelmente é um site novo. Bem novo. Uma autoridade página de 12 e de domínio de 4. Ou é um site novo, ou que começou a ser otimizado recentemente. Uma média de 63 de tráfego orgânico e de 155 palavras-chave. Então, realmente, é um site recente. Começou a receber 2023. Mas olha só que legal. Esse site tem potencial, viu, essa empresa? Porque, inclusive, quem fez o marketing dele aí, olha, eu gostei. Zoou. Isso é uma coisa que quase todo mundo erra, né? Essa parte. Essa parte é uma coisa... O site não tem H1. Ele tem um título relevante, mas que é o São Paulo Oncologia Clínica, mas não está categorizado como H1. Vai em Provavelmente ele apareceu pelo nome da empresa. Pelo nome. Vai em tratamentos. Olha só, ótimo. Câncer de próstata, bexiga, rim, mama, pulmão, estômago, urologia, osso, intestino, neoplasia de intestino grosso. Legal. Então, olha que interessante. É uma empresa que tem tudo para tratamento de câncer estômago em São Paulo. Está errado a ordem, mas... Tem um H2 antes do H1 e tem 2 H1s, mas se alguém pesquisar tratamento de câncer no estômago em São Paulo, Dr. Ali apareceu como resultado e logo depois dele. Pronto. Porque ele tem, mesmo que
ainda esteja faltando otimização SEO, ele tem uma página falando só sobre o assunto, com os tipos, com nomes dos tratamentos que são realizados. Então, ele mesmo faltando uma estrutura SEO, ele foi bem pensado estruturalmente o site. Eu gostei da URL. Mostra a URL, sublinha a URL lá em cima, Vanessa. Ó, para começar, o domínio dele é um domínio que a gente chama, é uma malandragem dizer que a gente usa muitas vezes, que é colocar o domínio principal com a palavra-chave principal que ele quer, que é SP Oncologia Clínica, que é o que ele quer. Mas olha só, você vê que tem barra tratamento de câncer de estômago em São Paulo. Você vê que é um site pensado, trabalhado. Então, o pessoal do São Paulo Oncologia Clínica tá de parabéns. Show de bola. Tá de parabéns, show de bola, viu? Vamos continuar esse trabalho aí. E é só essa parte de ter, por exemplo, os nomes específicos das doenças, isso já ajuda, porque se alguém pesquisar por tratar clínica oncológica em São Paulo, ele está apto a aparecer. Se pesquisar por tipos de doenças específicas, ele também está apto a aparecer, porque ele pensou na experiência do usuário no final das contas. Esse é um ponto que faltou nos outros, por exemplo. Então, podemos parar de compartilhar a tela? Mostra o nosso site da Senal, por favor. Claro. Aliás, não para de mostrar a tela, só mostra o site da Senal, por gentileza. Não mostra o posto de mim, você me regaça. Porque você dá acesso a... Não? Não. Então vamos lá. Pessoal, vamos lá. Essa é a nossa empresa, tá? A Senal. Nossa proposta de valor é aumenta o tráfego do seu site, conversa visitantes em leads e venda mais. O nosso foco é fazer empresas venderem mais através de uma ciência de dados ali, de análise de dados relacionada a marketing de conteúdo, a SEO, é fazer um marketing muito mais voltado realmente para uma análise inteligente de mercado de dados do que propriamente fazer uma rede social, uma coisa ou outra. A gente não tem esse interesse, porque a gente pensa, é o que você falou, no negócio, como o negócio faz para dar mais dinheiro, para reduzir CAC. Esse é o nosso grande jogo, é redução de CAC. E conseguir mais clientes, fazer empresas venderem mais. Então, deixa eu colocar na minha câmera aqui. Pode pôr na minha câmera, parar de compartilhar a tela, tá tudo certo. Bem, se você tem uma clínica oncológica ou se você é da área da saúde, a gente tem um vídeo aqui que a gente fez muito legal, que é de odontologia, não é onde que a gente avaliou também odontologia, algumas coisas assim. Se você tem uma clínica oncológica, se você quer realmente pensar no seu marketing de forma séria, de forma estruturada, de forma a entender o que é uma redução de CAC, de entender como que você consegue ganhar mais dinheiro estando no Google, como que você consegue ter mais lucro para você, para os seus investidores ou para quem quer que seja. Entre em contato com a gente vai analisar seu site, assim como a gente analisou esse, só que de maneira muito mais profunda, te mostrar oportunidades de crescimento, te mostrar em quanto tempo você consegue chegar, custo, investimento para que você chegue e criar com você um caminho aí para a gente trilhar um caminho de dominar o Google, que é o nosso grande objetivo, certo? Exatamente. A Senal, ela se especializou em estratégias de marketing e vendas. Então, não só essa parte de dominar o Google, de aparecer como resultado de busca, de pensar estrategicamente de negócios, de geração de leads, mas principalmente em como você vai tratar esses leads, quais ferramentas você vai implementar, como que você vai analisar o resultado no final das contas. Nós somos realmente especializados nisso. Muito mais do que só criar um planejamento estratégico de conteúdo, a gente cria um planejamento de negócio para o crescimento da sua empresa. Então, se você quiser mudar o futuro da sua empresa, se você quiser escalar seus negócios, se você quiser realmente, ou até mesmo uma consultoria de saber se você está no caminho certo, o que sua equipe de marketing pode fazer para poder melhorar os resultados, diminuir seu custo de aquisição e te ajudar a vender mais, é só falar com a gente que disso a gente entende. Enquanto você tá falando, tá fazendo um stories aqui para postar, porque a gente não pode acabar esse conteúdo sem postar um stories, não. Então, Vanessa, muito obrigado. Você arrasou mais uma vez, como sempre. Muito obrigado, meu editor.
Deixa eu mandar um recado na minha câmera do meio aqui. Curte, segue, compartilha essa coisa toda aí. Manda pro seu sócio, pro seu pessoal de marketing, né, que estiver vendo a gente. Se quiser pedir um orçamento para a gente, coloca os seus sócios aí na mesa com a gente, coloca os investidores na mesa, coloca todo mundo para conversar com a gente, que a gente vai mostrar e provar que a gente consegue criar estruturas sólidas e fazer um marketing realmente que vende. Fechou? Exatamente. Meus amigos, muito obrigado. Até o próximo conteúdo. Valeu.